Capítulo 1. O que é a perfeição cristã, o combate para conquistá-la e as 4 coisas necessárias para esse combate? Minha filha muito amada em Cristo, se desejas chegar ao mais alto grau da santidade e da perfeição cristã, unindo-te de tal modo a Deus que te tornes um mesmo espírito com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O que é a maior e mais nobre empresa que se pode conceber? Convém que saibas primeiramente no que consiste a verdadeira e perfeita vida espiritual. Porque muitos, por pouco refletirem, creem que a perfeição consiste no rigor da vida, na mortificação da carne, no uso dos cilícios, nas disciplinas, jejuns, vigílias e outras obras exteriores. Outros, particularmente as mulheres, quando rezam muitas orações, ouvem muitas missas, assistem a todos os ofícios divinos e participam das comunhões, creem ter chegado ao mais alto grau da perfeição. Outros ainda, mesmo entre os que vestem hábitos religiosos, se persuadem de que a perfeição consiste unicamente em frequentar o coro, amar a solidão e o silêncio e no observar estreitamente a disciplina regular com seus estatutos e regras. Assim, alguns põem o fundamento da perfeição evangélica nessas coisas, outros naquelas. Mas o que é certo é que todos igualmente se enganam, porque essas obras mencionadas não são senão meios para adquirir a santidade ou frutos dela, e, portanto, não se pode dizer que tais obras realizem a perfeição cristã e o verdadeiro progresso espiritual. São, sem dúvida, meios poderosíssimos para conquistar a verdadeira perfeição e o verdadeiro progresso espiritual, quando usados com prudência e discrição, para adquirir força e vigor contra a própria malícia e fragilidade, para defender-se dos assaltos e tentações do nosso inimigo comum e, enfim, para obter da misericórdia divina os auxílios e socorros que são necessários a todos os que se exercitam nas virtudes e particularmente aos iniciantes. São, pois, frutos do Espírito Santo nas pessoas verdadeiramente santas, os castigos do corpo para sujeitá-lo ao serviço do seu Criador, a vida na solidão para fugir de qualquer pequena ofensa ao Senhor e para conversar com os habitantes do céu. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. O atendimento ao culto divino e às obras de piedade, a oração e meditação da vida e paixão de nosso Senhor, não por curiosidade ou para satisfazer algum gosto, mas para conhecer cada vez mais a própria malícia e a infinita bondade e misericórdia de Deus, e também para inflamar cada dia mais o seu coração no amor divino e no desprezo de si, seguindo com a mesma abnegação os passos do Filho de Deus, à frequência ao Santíssimo Sacramento, para glorificar a majestade divina e para assemelhar-se a Deus e ganhar força contra os inimigos. Porém, a algumas almas fracas acontece o contrário, pois se apoiam totalmente em obras exteriores, e isso pode ser uma causa de grande ruína e desespero, não porque a prática de tais obras não seja boa em si, pois são coisas muito santas, mas sim por serem consideradas como fins e não meios, enquanto o coração é esquecido e abandonado às inclinações do demônio oculto. Este, vendo a ilusão dos que saem do verdadeiro caminho, não só os deixa continuar com seus exercícios e obras, mas até lhes proporciona praticá-los com gosto e deleite, para que creiam estar muito avançados na vida espiritual, imaginando encontrar-se
entre os coros dos anjos, como almas singularmente escolhidas e privilegiadas que vivem na intimidade com Deus. O demônio também usa do engano para sugerir-lhes, nas orações, alguns pensamentos sublimes, curiosos e agradáveis, a fim de que se creiam arrebatados ao terceiro céu, como São Paulo, e persuadindo-se de que já não são deste baixo mundo, vivam numa abstração total de si mesmos e numa profunda alienação de todas aquelas coisas das quais deveriam se ocupar. Em quantos erros e enganos estão envolvidas tais almas miseráveis? E quão longe estão da perfeição que buscam? Essas pessoas são facilmente reconhecíveis por sua vida e costumes, porque em todas as coisas querem ser preferidas aos outros. São caprichosas, desobedientes e obstinadas em suas opiniões e cegas em suas próprias ações, mas têm sempre os olhos abertos para observar e criticar outras pessoas, ao passo que, se alguém as critica, ainda que levemente, na opinião e estima que têm de si mesmas, ou procura afastá-las das devoções costumeiras, se enjoam, se perturbam e se inquietam muito. E se Deus, para reduzi-las ao verdadeiro conhecimento de si mesmas e ao caminho da perfeição, envia dificuldades, doenças e perseguição, que são a prova mais certa da fidelidade de seus servos, e que não aconteçam sem um querer ou permissão da providência, então revelam o seu fundo falso, com o interior todo corroído e gasto por causa da soberba. Pois, qualquer que seja o caso, feliz ou triste, nunca querem abrigar-se sob a mão divina, nem ceder à sua admirável providência, para conformarem-se aos seus justos, porém secretos juízos. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Nem imitar seu Filho Santíssimo. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Sujeitando-se a todas as criaturas, ou amar os seus perseguidores como instrumentos de bondade divina que cooperam para a sua perfeição e salvação eterna. E por isso, vivem sempre sob o perigo terrível e óbvio de perecer, pois como têm os olhos obscurecidos pelo amor próprio e o apetite de sempre vangloriar-se de si mesmas e de suas obras externas, atribuem-se altos graus de perfeição e, cheias de presunção e orgulho, censuram e condenam os outros. Às vezes, o orgulho as cega e deslumbra de tal forma que é necessária uma graça especial do céu para tirá-las da ilusão, porque, como demonstrado pela experiência comum, converte-se mais facilmente o pecador público do que o injusto que se cobre com o manto da virtude. Por todas essas coisas mencionadas, podes, minha filha, entender agora claramente que a vida espiritual não é nenhum destes exercícios e trabalhos externos que as outras pessoas costumam confundir com a santidade. Deves entender que a santidade não consiste em outra coisa além do conhecimento da bondade e da grandeza de Deus e da nossa nulidade e inclinação a toda espécie de mal, do amor por Ele e da indiferença por nós mesmos, da submissão não só a Ele, mas a toda a criatura por causa dele, da renúncia total à nossa vontade, da total resignação à providência e do fazer tudo isso simplesmente pela glória de Deus e pelo puro desejo de agradá-lo, porque Ele tem todo o direito de ser amado e servido por suas criaturas. Esta é a lei do amor que o Espírito Santo gravou no coração dos justos. Esta é a crucificação do homem interior. Este
é o jugo suave e o peso leve. Esta é a perfeita obediência que o Mestre Divino sempre nos ensinou pela palavra e pelo exemplo. Então, minha filha, se aspiras não somente à santidade, mas à perfeição da santidade, deves agir com grande violência contra ti mesma, para que possas lutar generosamente e anular os próprios desejos. Mas eu garanto que, sendo esta guerra a mais difícil de todas, já que nós mesmos é que somos combatidos, também a vitória é a mais agradável a Deus e a mais gloriosa ao vencedor. Porque, se com coragem e resolução mortificas as tuas paixões e apetites, reprimes teus desejos desordenados e o menor movimento da tua própria vontade, então executas um trabalho de maior mérito aos olhos de Deus do que se, sem renunciar totalmente à tua vontade, afligisses e maltratasses o teu corpo com panos ásperos e a mais dura disciplina, ou jejuasses com mais austeridade e rigor do que os anacoretas antigos do deserto, ou se tivesses convertido a Deus milhares de pecadores. Porque, ainda que o Senhor estime mais a conversão das almas do que a mortificação dos desejos, não deves preocupar-te somente com as coisas que, segundo a natureza, parecem mais nobres, mas sim ocupar-te naquilo que Deus pede particularmente a ti. E é evidente que a Deus agrada mais que mortifiques todas as tuas paixões do que, se deixando uma só delas vivendo no teu coração, te pusesses a buscar feitos maiores. Agora que vês, filhinha, no que consiste a perfeição cristã e a guerra dura e terrível contra o amor próprio, que é necessária para conquistá-la, é preciso que guardes 4 coisas como se fossem armas para a tua segurança e para obter a vitória. São elas: a desconfiança de si, a confiança em Deus, os exercícios e as orações. Tratemos de tudo isso com a ajuda de Deus.